Uma boa tarde a todos, está começando mais um Fala Monte Alto aqui na Rádio Cultura. Hoje estamos tendo a honra e o prazer de receber dois jovens empreendedores aqui na nossa cidade, que estão fazendo um magnífico trabalho, mudando o ramo da barbearia aqui na nossa cidade. Eu acompanho o trabalho de vocês nas redes sociais, quero parabenizar antes de mais nada. É algo inovador que a nossa cidade precisava e vocês estão construindo. Estamos recebendo o David e o Vitor. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Tenho certeza que vai ser um bate-papo enriquecedor e a gente vai aprender um pouquinho com a visão de mundo que vocês têm. David, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Bom, obrigado eu primeiramente, é uma oportunidade incrível de comunicar com a barbearia, falar um pouquinho sobre a know-how. E, bom, para começar, eu vou me apresentar rápido, né? Meu nome é David Pereira, hoje eu tenho 26 anos. Faz 6 anos que a gente criou a know-how, né? Vai fazer mais ou menos, assim, uns 3 anos que a gente considera ela na estrutura que está hoje mesmo, né? Com o formato que a gente está fazendo. Empreendendo, eu falo que eu estou empreendendo desde os meus 10, 12 anos de idade, porque eu sempre trabalhei com vendas. E eu acho que hoje tudo é vendas, né? Então você começa, isso já vem no teu DNA, né? Eu acho que o empreendedorismo já nasce com você e foi algo que eu trouxe para Monte Alto já para mudar a perspectiva mesmo. Eu sempre tive essa vontade de fazer algo diferente, né? A gente estava falando aqui agora que o motivo da gente ter criado o know-how foi uma necessidade minha, né? E é isso, cara. 26 anos de idade, faz 6 anos que a gente está com a barbearia. Graças a Deus aí estamos crescendo cada vez mais, graças a toda a nossa equipe, todo o nosso time, né? Eu acredito que tudo que a gente faz de forma correta, certa e com bom caráter tende a crescer muito, né? Com certeza. O preço do sucesso é o trabalho correto, né? Você Exato. sempre alcança sucesso trabalhando corretamente. O Vitor aqui, uma pessoa que eu também admiro, também vejo seu trabalho nas redes sociais. Meus parabéns, muito obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço, meu irmão. Desde já, muito obrigado pelo convite. Quero dizer que é uma honra, tanto para mim como para o David, a gente estar fazendo parte desse programa. Agradecer mais uma vez ao Lucas, ao pessoal da Rádio Cultura, por esse convite, que para a gente é um pouco fora da curva, né? E é um prazer gigantesco fazer parte tanto da know-how como desse programa. E vamos lá compartilhar algumas ideias, algumas estratégias, alguns insights aqui. É isso aí. Para você que queira mandar uma pergunta, uma sugestão através das nossas redes sociais, você entra no nosso Facebook da Rádio Cultura, você manda uma pergunta, manda um comentário, eles terão o prazer de responder, ou pelo nosso WhatsApp, que é o 3242 1258. Começar com o David. David, conta um pouquinho da sua história pra gente. Você disse que com 12 anos já era empreendedor. Como que foi essa entrada no mundo dos negócios aos 12 anos de idade? Bom, eu comecei fazendo vendas, né? Eu comprava celular seminovo e vendia dentro de um leilão no centro de Campinas, na época. Você não é de Monte Alto, você veio de Campinas, então? Eu nasci em Monte Alto, só que eu morei 15 anos na minha vida em Campinas. Minha mãe foi pra lá quando eu tinha 2 anos de idade e eu voltei pra Monte Alto quando eu tinha 14, 15 anos. Então, ou seja, naquela época eu já estava empreendendo. Comprava o celular seminovo e revendia ele no centro. Então aí, ali já começou a veia de vendedor, e quando você começa a pegar aptidão com vendas, isso gera uma certa ambição, né? Quando deu para 14 para 15 anos, eu conheci a área da barbearia, que também foi totalmente por acaso. Não sei se você lembra, mas na época tinha aqueles negócios de interclasse na escola, lembra? Sim, sim. E a maioria dos interclasses, ou a pessoa pintava o cabelo para parecer todo mundo igual, ou raspava. No meu caso, foi raspar. A gente estava na sala, o pessoal perguntou assim: quem aqui sabe pintar cabelo ou raspar? Eu não sabia, mas me prontifiquei. Então, como eu falei, eu acho que isso vem muito no DNA por conta disso. Sempre, toda vez que eu começava a fazer algo, isso me trazia uma certa tipo de ambição. Então eu acho que a ambição já vem do DNA da pessoa, não é todo mundo que tem uma vontade tão grande. Então começou através disso, cara. Eles perguntaram pra mim se alguém souber cortar cabelo, me prontifiquei mesmo sem nunca ter pegado numa máquina. E ali a primeira vez que eu catei numa máquina, raspei o primeiro cabelo, dali pra frente eu levei como hobby. Até os meus 17 anos eu levei como hobby. Os adolescentes, enfim, a idade que você se encontrava, dos 15 aos 17 anos, muitas pessoas pensam, não, vou fazer uma faculdade, sei lá, vou pegar uma profissão completamente diferente do ramo da barbearia. O que você pensava nesse momento? Bom, eu sou um empreendedor, eu mexo bem com vendas, me apaixonei pela barbearia. Como que foi sua cabeça nesse momento? Quando você sai da adolescência e vai para a fase adulta aos 18 anos? Eu acho que maturidade e idade são duas coisas diferentes, né?
Por exemplo, como eu fui morar sozinho muito cedo, com 16 anos eu fui morar sozinho, eu tive que amadurecer um pouco mais cedo. Então, pagar aluguel, água, força, internet. E o que aconteceu nessa transição? Eu tinha 2 caminhos na época. O primeiro dele foi buscar referência em questão de trabalho. Aí a gente busca referência dentro da família. Quando a gente busca referência na família, eu me deparo com, por exemplo, em trabalhar no mercado, mecânico. Foi na época que as oportunidades que me apareceu. Empregos tradicionais. Né? E a minha mãe, por exemplo, ela falava assim, cara, vamos trabalhar no mercado comigo. Ela trabalhava no Savenhago. Eu falei assim, mãe, ok, eu quero, mas eu quero viver da barbearia. Por quê? Vou te dar um exemplo. Na época o salário era 1.300 e pouco. E pra mim, cortando cabelo, eu cortava o cabelo a R$25. Fazia 4, 5 cortes no dia, já dava mais que um salário mínimo por mês. Então eu já tinha uma percepção de valor muito alta sobre o dinheiro. Né? Então eu olhava e falava assim, pô, aqui tende a crescer. Só que minha mãe sempre me trouxe pro mercado. Quando eu fui morar sozinho cedo, ela falou, agora você precisa de um salário fixo. Aquela tal segurança, a estabilidade, que as pessoas falam, né? a estabilidade. Que já não existe. Eu não acho que existe o ponto de equilíbrio, né? Hoje você está muito bem, amanhã pode acontecer qualquer outra coisa, depende muito da vontade de Deus e pouco da tua. E naquela época eu falei, pô, então tá. Aí, qual que é o legal? Todo lugar que eu passava eu era intencional. Então, como assim intencional, David? Eu trabalhei 2 anos no Savenhago. Lá eu fiz minha cartela de cliente. Pô, lá tinha mais de 150 funcionários. Todos eles iam cortar cabelo em casa após o expediente. Porque eu trabalhei de menor aprendiz. Então eu trabalhava das 8 a 1 hora da tarde. Então depois da 1 da tarde, ia todo mundo do mercado cortar cabelo comigo. Começava a dar um corte gratuito, um voucher para eles. Isso trazia cliente para mim. Quando acabou meu contrato, eu recebi uma proposta bem tentadora. Né? Que eu sempre costumo chamar de gaiola de ouro, né? Que é quando eles veem alguém diferente, ele falou, ali dá para investir. Meu tio, ele é gerente geral de lá do Savenhago, até hoje. Ele falou assim, se você ficar com o tio aqui, eu consigo te arrumar um cargo bom, um salário bom. Na época o salário era de 2 e pouco, já era um salário acima da média por conta da época, né? Aí eu falei, tá, é bom, só que não é o que eu quero ainda. O que você vai fazer ao que você sair daqui? Vou trabalhar com vendas. Recebi uma segunda oportunidade de trabalhar na Chucks Monte Alto. Sim, ali do Trabalhei Júlio. com o Júlio, um baita, é um dos caras que eu mais admiro, assim, eu tenho uma eterna gratidão pela vida daquele cara. E ali eu aprendi ainda mais sobre vendas, me aprofundei. Mas intencionalmente, de novo, eu trabalhei lá no final do ano. Então eu peguei muito cliente. Eu vendia uma roupa, colocava um cartãozinho meu dentro da sacola. Fazia outra cartela de cliente. Ali fiquei 6 meses praticamente. Voltei para casa. Parei de trabalhar de CLT. Montei minha barbearia em casa. Ali, dali para frente, irmão, despencou realmente. Atendia muito cliente. Inclusive, o Vitor, ele é meu cliente de cadeira. Eu vendi a ideia do barbeiro para ele na cadeira. Olha só, você foi lá como um cliente, né, do David, e o insight que ele te passou, essa visão de mundo que ele te passou, te despertou esse interesse também pela barbearia? Sim. O David, ele tem uma participação meio que no contexto geral na minha vida. Eu conheci a barbearia um pouco antes, né? Eu tive meus primeiros contatos aí em 2015, mas nunca foi algo que eu quis como profissão, por exemplo. O David, ele já vivia me convidando, dizendo que via potencial em mim e tudo mais, só que eu nunca levei isso muito a sério. No início, quando eu quis entrar na profissão, foi só com a grande maioria dos barbeiros para fazer um extra, né? Tinha um serviço fixo. Onde você trabalhava antes de entrar na barbearia? Antes da Know-How, eu trabalhei por 4 anos na Hudson, só que no terceiro turno. Só que nesses 4 anos foram trabalhando em 2 serviços. Eu trabalhava no terceiro e aí eu saía ou ia trabalhar de servente, ou de pintor, ou em algum outro serviço, né? Então, assim, quando eu decidi entrar para a barbearia, foi justamente o David novamente que me convidou, né? Que aí ele falou, então, você tem um baita potencial e tudo mais, sempre nessa. E eu procurava ele, eu cotava o preço, né? Eu dei, quanto ao curso? Tá tanto. E sumia. Cotei várias vezes, né? Acho que umas 10 vezes ele cotou. Ele achou que ia ficar mais barato, mas cada ano que passava... cada vez subia mais. Ele pensou assim, acho que uma hora ele vai fazer um preço menor para mim. Black Friday, né? Exato. Ele vinha no final do ano, é Black Friday, né? Aí teve uma vez que o David, ele falou uma coisa que foi muito provocativa para mim e que foi onde eu decidi entrar de vez e fazer o curso, né? Ele falou assim, Vitão,
Você tá dormindo sentado na minha cadeira, porque eu vivia trabalhando em 2 serviços, então normalmente a minha rotina era assim, eu saía da rua às 6 horas da manhã, entrava às 10h45 da noite, saía às 6 horas da manhã. Aí às 7 horas da manhã eu entrava em algum outro serviço, ou era de servente de pintor, ou era servente de pedreiro, e até umas 4 horas da tarde. Eu dormia em média aí umas 4, 5 horas de sono por dia, né? Então quando eu ia cortar o cabelo, direto dormindo sentado, né? Dormia sentado. E aí o David falou assim, Vitão, se você colocar essa garra no lugar certo, essa vontade de vencer, porque a gente é pobre, só que é um pobre sonhador, né, cara? Então, queria comprar casa, queria, enfim, conquistar objetivos na vida. E eu devo, então, se você colocar esse objetivo, essa garra que você tem no lugar certo, você vai alcançar os seus objetivos. E quem quer faz acontecer. Quando ele falou essa frase, eu falei, caramba, velho. E eu não tinha cartão de crédito na época, investi no curso com o cartão da minha tia. Eu falei pra ele, pega da tua tia e vamos pra cima. Vamos pra cima. Parcelei o curso, iniciamos. Em outubro de 2023, se eu não me engano, a gente começou o curso, finalizei o curso em janeiro de 2024 e em fevereiro de 2024 iniciei na Know-How. Atualmente, hoje na Know-How tenho 2 anos. É loucura falar isso daqui para barbeiro, vocês não vão entender ao certo, mas quando se trata de barbearia, fazer esse resultado que eu fiz em 2 anos é loucura para um barbeiro. Por exemplo, com 6 meses de barbearia, sem saber cortar bem cabelo, me tornei líder de equipe e já estava viajando a região dando aula, né? Justamente porque o David, ele viu esse potencial, viu essa garra e falou assim, então, você precisa fazer isso, seguir isso. E foi onde eu comecei a me destacar dentro da barbearia. E hoje, que o David vai compartilhar um pouco mais a fundo, mas a gente está abrindo a nossa 2ª unidade e você é o líder das 2 unidades, né? Bacana demais. O mais interessante é que o David, ele é um líder para vocês, né? É o cara que direciona para onde a barbearia tem que ir, o negócio de vocês tem que ir, né? O que eu falei pro Vitão, Vitão, eu vou te dar a direção e vou te ensinar o caminho. Agora, te ensinar no caminho, você vai aprender com a vida. Sim. Porque é o que eu sempre falei pra ele. Pensa, ele sentava na minha cadeira, eu não conseguia ter uma conversa com ele porque ele dormia na minha cadeira. Literalmente. Aí eu sempre fui um cara que, pra quem me conhece da época da barbearia, a minha agenda começava às 3 horas da manhã e acabava às 10 da noite. E é loucura isso aí, Luquinha, porque eu achava que era brincadeira quando ele postava nas redes sociais, né? Galera, eu tenho um horário disponível às 3 horas da manhã. Eu falava, cara, esse cara tá zoando comigo. Ninguém vai às 3 da manhã. Ninguém vai cortar a cabelo às 3 da manhã. Aí eu mandei mensagem pra ele uma vez e falei, ô Deivão, tem um horário aí disponível e tal. Porque eu era assim, eu marcava com o David e aí eu ia no hype de algum outro barbeiro. Aí eu marcava com outro barbeiro na época. Só que eu sempre acabava voltando pra cadeira dele. E aí uma vez ele postou, mandei mensagem pra ele, falei, ô David, tem um horário disponível? Ele falou, então, eu tenho, mas só às 5 da manhã. Eu falei, ô louco, 5 horas da manhã, velho, impossível. Eu já tava criando escassez nessa época, né? Porque eu sempre pensei assim, falei, cara, você tá tendo demanda. Eu moro sozinho, sou novo, não tem por que não trabalhar, entendeu? Eu acho que essa sede, que eu sempre tive uma sede muito grande em procurar crescer cada vez mais, isso me deu o feeling de olhar para as pessoas. Então, por exemplo, eu consigo olhar para eles e ver um potencial que às vezes... Porque assim, vamos falar a verdade, o teu verdadeiro potencial não é você que descobre. Se eu perguntar, no que você realmente é bom, pode ser que você não consiga responder com clareza, mas tem alguém que olhou em você e falou assim, ó, a tua comunicação é boa, talvez se você colocasse energia nisso, daqui daria certo. Verdade. Eu acho que falta muito isso hoje na vida das pessoas, ter alguém para direcionar mesmo, né? E com o Victor foi isso, irmão. Eu direcionei ele, falei pra ele, então, em 6 meses eu faço você ganhar o dobro que você tava ganhando na época na firma que ele trabalhava. E eu também consigo te colocar para dar aula, porque o Victor tem um ponto que possivelmente a gente não encontra em todo mundo. Coração ensinável. Ele não tem ego para aprender, né? Isso veio de uma das coisas que a gente sempre admira nele dentro da Know-How, que é a maturidade espiritual. Eu acho que o cara que se entrega a vida para Deus, ele tem uma maturidade incrível. O Vitão tem essa maturidade. Eu falei, Vitão, você vai conseguir crescer possivelmente mais do que os meus barbeiros mais velhos. E aconteceu. Hoje o Victor, ele é líder da Know-How de Monte Alto, da de Bebedouro. E dentro do nosso contrato, nosso acordo, a 4ª unidade é dele. Então o Victor vai se tornar sócio da Know-How na 4ª unidade. Ou seja, isso tudo com um planejamento de carreira muito extenso, né? Mas a pergunta que as pessoas fazem é, como vender esse peixe? Eu não vendi peixe nenhum. Quem comprou foi eu. Quem comprou foi ele. Eu só mostrei pra ele que dá pra fazer. Porque a cultura da barbearia, como você falou, pô, David, a cultura da barbearia em Monte Alto, né, não é algo uau, mas pra quem sabe extrair, consegue. Sim. E hoje a Know-How,
parece besteira porque eu tô aqui, né? Mas eu dou aula, eu tenho mais de 1.000 alunos em volta da região. Eu ensino gestão de barbearia para donos de barbearia e salão de beleza. Então, qualquer lugar que você for da região, ou é meu aluno, ou já fez curso comigo. A gente está mais ou menos 90% à frente do mercado da barbearia. Comissões de salário de R$9.000, R$10.000. E para barbearia, a maioria acha que é um modo. Para mim, eu acho um baita no salário, né? Com certeza, para qualquer ramo, né? 9, 10 mil reais é um excelente salário. Eu acho interessante vocês falando sobre esse ponto de ter ambição, de sempre almejar algo melhor do que aquilo que se tem, obviamente sem aquela ganância, trabalhando. E isso é um ponto em comum entre vocês, né? Vocês sempre almejaram, sempre quiseram sair daquele sistema tradicional que foi apresentado para vocês, né? Sim. E colocando essa garra, essa vontade de vencer no lugar certo, foi o que fez a gente chegar até hoje, né? No lugar que a gente chegou e conquistar os resultados que a gente conquistou. Por exemplo, o David ele já é considerado um case de sucesso, não só aqui, mas para muita cidade grande. Por exemplo, recentemente a gente estava eu fui participar de uma das maiores academias de barbearia do Brasil e do mundo, né? Que é o Barber Day University. E lá foi citado o nome dele diversas vezes, né? Por um cara grande no mercado, que é o seu Elias. Que é conhecido na nossa área como um dos maiores. Ele é o mentor dele, né? E ele é um dos cara maiores da área. Hoje eu pago mais de R$120.000 por ano para estudar com ele. Olha só, loucura. É o seu mentor, né? Isso. E o seu Elias cita muito ele por conta da realidade da nossa cidade, que é uma cidade pequena, e o resultado que ele construiu com a barbearia dentro dessa cidade. Porque a regra é, a cada 10 mil habitantes, uma cadeira. Então aqui nós temos em média 40, 50 mil habitantes aí. O certo seria 4, 5 cadeiras. Isso. Ele já construiu uma barbearia com 9 cadeiras. Entendeu? Então é muito fora da curva. E mesmo assim, com esse número de cadeiras, a demanda ainda é alta, né? É alta. Exatamente. E em uma cidade pequena, uma barbearia como a dele, como a nossa, como a Know-How, faturando 110, que nem a gente faturou recentemente 150 mil na barbearia de faturamento. Com barbearia. Então ele já é considerado já é case de sucesso aí. É diferente porque ninguém dá credibilidade para a área da barbearia, né? O ponto que eu acho que é o diferencial, obviamente, vocês têm vários que vocês vão apresentar aqui durante o programa, mas essa questão dos cursos. A gente vê muito barbeiro bom que fica lá preso ao salão dele, com a cartela de cliente dele, estagnado. E você não vê o cara querendo ensinar outras pessoas, formar uma equipe, que é justamente o que você fez, né? Da onde que veio esse desejo de ensinar, de aumentar as pessoas ao seu redor? Como que isso surgiu na sua vida? Hoje eu posso falar para você que eu sempre faço uma pergunta para os meus alunos, eu posso fazer essa pergunta para você. Eu perguntava assim para eles: você virou quem você sonhava ou que a vida te obrigou a ser? Eu sempre pergunto isso porque a primeira coisa que vem na minha cabeça é: será que eu me tornei quem eu sonhava ou que realmente a vida me obrigou a ser, entende? E hoje eu vejo que o que eu virei é realmente quem eu sonhava, porque eu sempre gostei muito de ter esse tete-a-tete com pessoas. Então, por exemplo, até na escola, mesmo eu não sabendo o assunto, eu procurava. Então, por exemplo, se eu fosse minha pior matéria na escola era o inglês. Qualquer coisa que eu não souber, chegava em casa, estava na internet procurando. E isso vinha comigo com a vontade de compartilhar. Vou te dar um exemplo. Hoje nós somos em 9. Dos 9 que estão na barbearia, cara, praticamente 5 deles eu formei do zero. Ou era cliente de cadeira, ou me conheceu através das minhas aulas. Desde, mas por que tem muito barbeiro na cidade, barbeiro fora da cidade, que trabalha sozinho e não consegue criar escala, não quer ensinar ninguém? Por um único motivo. Eles têm medo de ensinar a pessoa e a pessoa pegar a cartela de cliente dela e sair. Comigo é o contrário. O propósito da barbearia é esse. É eu ensinar para ele tanto que ele fique apto para sair, mas que eu entregue tanto que ele sinta vontade de ficar. Por quê? Porque o único diferencial hoje da Know-How é um só. É o dono da barbearia que tem a cabeça aberta. Porque possivelmente montar a estrutura, se você for no banco pegar um empréstimo, qualquer um monta. Mas e a vontade de ajudar as pessoas a crescerem, entende? Então hoje o meu lugar de potência, eu considero, é gestão de pessoas. É olhar pro Vitor e falar: Vitão, agora é esse o caminho. Então acho que a maioria das pessoas não realmente cresce na área da barbearia porque tem medo de ensinar a pessoa a sair e levar a cartela de cliente. E isso realmente acontece. Por quê?
Porque o cara entra pra trabalhar, você entra pra trabalhar com o Vitor, você ficou ali 2 anos, e em 2 anos você não cresceu nada. Você vai sentir que o teu nível de consciência é o mesmo que o do dono da barbearia. Você vai atrás de cliente, você atende, você varre, você limpa, não estuda. E o cara fala, pô, me tornei o dono. Agora onde o cara entra, ele tem uma pessoa que cuida da área da faxina, ele chega, tem café, ele chega, cadeira, bancada tá limpa, ar-condicionado, cartela de cliente, crescimento na parte educacional. Comissão fixa, uma comissão base de 4, 5 mil reais no começo. Então ele olha e fala assim, aqui eu tenho capacidade de crescimento. E é o que falta em muita barbearia hoje, né? Eu sempre falo que o diferencial do negócio, irmão, é um só. É o cara por trás. É a pessoa que está por trás. Ela tem o potencial de crescer e também de parar o crescimento. Isso. E o David, ele tem um diferencial gigantesco nessa parte. Eu sou suspeito de falar, né? Que, por exemplo, quem me colocou hoje para dar aula e construiu meu nome nas barbearias foi justamente acompanhar ele nesses cursos, nesses treinamentos que ele montava a turma e me colocava dentro do curso, né? Dentro do jogo. E, por exemplo, isso é diferente porque, Luquinha, hoje para a barbearia, ter um educador dentro do time, para o dono da empresa não faz sentido. Por quê? Você ter um educador, um cara que dá aula, só que viaja, dá curso, né? Que só viaja, para a barbearia não é benefício. Para a barbearia, na verdade, esse cara está deixando de produzir na cadeira, deixando de faturar para a empresa. E ele é um diferencial gigantesco por isso, porque ele não se preocupa em montar esses cursos, esses treinamentos, em fazer o nome da galera para eles crescerem. E você não vê isso como algo comum em muitos donos de barbearia, entende? A galera, eles querem, você tem que fazer tanto, faz isso e já era, teu crescimento, e não tem um crescimento limitado, entendeu? O David, ele não tem isso, tanto é que as nossas recargas mensais é totalmente diferente da grande maioria. Eu ensino gestão, ele né? Ele ensina gestão de pessoas. Quantas vezes ele parou para dar aula, por exemplo, de gestão pessoal financeira. Enfim, ele é um cara diferente por isso. E eu acredito muito que todos esses resultados que tanto eu como a minha esposa está colhendo dentro da barbearia foi resultado disso. Porque essa parada que o David comentou a respeito de não ter ego foi uma coisa que me fez crescer. Entende? A grande maioria das pessoas, por conta do ego e do orgulho, deixam o seu crescimento limitado, né? Então, diversas vezes eu baixei a cabeça, Deivão, aqui, o que eu preciso fazer para chegar aqui? Tá, tô parado nesse ponto aqui agora, qual que é o próximo passo? Porque muitas pessoas, elas não querem abaixar a cabeça para ouvir quem já chegou no lugar que você queria chegar. Exato. Algo interessante, você citou a sua esposa agora. Provavelmente você tinha, apesar de ter 2 empregos, você tinha um patamar de vida estável. Você ganhava de dia e ganhava à noite. Como que foi para você conciliar isso com sua esposa? Chegar para ela e falar, olha, vou começar um novo desafio. Não sei como vai ser, porque querendo ou não você está desbravando um novo caminho. Como que foi para você esse apoio familiar para conseguir chegar onde você chegou hoje? Sim. Essa pergunta é muito importante porque eu costumo dizer para os meninos na know-how, nos cursos, que a mulher que você tem do seu lado vai determinar o seu sucesso no futuro, né? E isso Exatamente. é Bíblia. Porque a Bíblia diz assim que a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói. E eu casei virgem, Luquinha. Eu casei com 20, 21 anos virgem, a minha esposa também. Por mais que no passado eu tive diversos contatos com outras mulheres, eu nunca cheguei a ter relações com elas, né? E eu conheci a minha esposa de uma forma muito diferente das outras. Por exemplo, antes de eu chegar e ir direto nela, eu fui conversar com os pais delas, com os pais da minha esposa, para saber um pouco mais sobre ela, sobre como ela tratava a família, para depois então sentar e alinhar esses pontos com ela. Então, desde já eu sabia que eu estava escolhendo a pessoa certa, porque eu não tinha um plano B. Falei, meu amor, com você eu vou fazer dar certo e já era. Tanto é que a gente é assim até hoje. E o que me fez hoje fazer a minha esposa comprar o sonho da barbearia foi ter justamente esses alinhamentos de expectativa com ela. E o David, ele sempre foi muito claro com esses alinhamentos. Tanto é que quando eu recebi a oportunidade de trabalhar na know-how, ele falou, Vitão, vou ser bem sincero, no seu primeiro mês você não vai ganhar bem, os clientes vão reclamar do seu corte de cabelo. A partir do seu terceiro mês você vai começar a melhorar seu posicionamento, seu atendimento, suas vendas, você vai começar a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, mas para você sair da Hudson só no 6º mês. Falei, não, beleza. E Luquinha, loucura, foi certinho. Primeiro mês, meu salário, eu brinco com os meninos até hoje, né? Meu primeiro salário foi R$150 na barbearia. Cheguei na minha esposa e falei, amor,
tá dando certo. Dinheiro tá dando. Entrou alguma coisa, pelo menos, né? E a minha esposa é uma mulher maravilhosa porque ela comprou esse sonho, tanto é que hoje ela faz parte do nosso time, ela é a nossa esteticista na Know-how. Na responsa. E ela comprou o sonho, comprou a ideia da barbearia porque tudo que eu falei que a gente ia passar, a gente passou, e todos os resultados que eu falei que a gente ia colher, a gente colheu. Então, por exemplo, eu falei para ela, amor, ó, com 3 meses meu salário da barbearia vai tanto para tanto, com 6 meses eu vou estar saindo da Hudson já. E tudo que eu falei aconteceu. Agora com 1 ano, amor, nós vamos trocar de carro. Em menos de 1 ano a gente trocou de 2 carros. Com 1 ano eu vou fazer isso. E a gente tinha muitos objetivos claros, definidos, e foi o que fez a minha esposa comprar o sonho até hoje. Confesso que no início para a mulher é muito assustador, porque muda completamente a rotina, né? A maioria dos barbeiros, dos profissionais, quem empreende, sofre com isso. A mulher pede tempo, você não fica mais em casa, você não faz isso, você não faz aquilo, eu preciso do ser mais aqui. Só que a mulher não entende, se você fica em casa, você não faz dinheiro. E foi uma coisa que eu precisei ter esses alinhamentos de expectativa com a minha esposa, e hoje a gente tem um relacionamento muito bom, tanto é que ela comprou a ideia tanto de mim como colaborador, como agora como daqui a não muito longe aí, sócio o mais rápido possível da Know-how. Olha só, e para você, David, como que é essa questão? Por exemplo, quando ela foi fazer parte do time, tem que conciliar também o Vitor, que já fazia parte, ela que estava vindo depois, como é que foi para você conciliar isso? Lucão, eu acho que o Vitor ele foi preparadíssimo para a barbearia, sabe? Porque assim, só para você entender o nível de responsabilidade sobre a vida de outra pessoa, né? É por isso que às vezes a pessoa pergunta mesmo, por que a Know-how tem tanto cliente? Quando você ajuda outras pessoas a crescerem, irmão, a melhor maneira de você crescer na vida é ajudando alguém. Você precisa de alguém para crescer do mesmo jeito. Não vi ninguém crescer sozinho. Jesus, para pregar a palavra, ele teve 12 pessoas e ainda uma delas ainda faltou com ordem, né? Mas só para você entender, a esposa do Vitor, quando ela entrou na Know-how, antes de ela entrar na Know-how, ela trabalhava numa clínica de estética. E ela tirava um salário um pouco baixo pelo serviço que ela entregava e tal. E eu tava precisando, pelo tempo também. E eu precisava de uma recepcionista na época. Falei, Vitão, se você trazer ela para trabalhar com a gente na recepção, depois de 1 ano eu monto uma sala de estética para ela atender dentro da barbearia, que eu tenho uma sala no fundo. É promessa, eu vou entregar. Coisa de louco, irmão. Deu 6 meses eu entreguei a sala para ela. 2 semanas ela não tinha mais onde colocar cliente. Hoje a agenda dela é a mais lotada de todas. Ela tem cliente todos os dias, ela atende 10 pessoas por dia. A ocupação dela é 95%. E eu não consigo te explicar o porquê. Eu acho que o Deus é muito favorável na vida deles, entende? Porque esse alinhamento espiritual é muito forte entre eles. Eu nunca entendi porque eu não fiz um tráfego pago. Eu não pedi uma indicação. Eu não fiz nada. Loucura, encheu a agenda dela mesmo. Aí, em 6 meses eu entreguei a sala para ela. Quando eu convidei o Vitor para fazer parte da 4ª unidade, de ele virar meu sócio, né? Eu fiz um desafio para ela. Porque isso literalmente é um teste, né, de expectativa. Eu falei, a gente vai para Bebedouro, lá eu preciso de uma recepcionista e um líder de equipe. Só que para isso eu preciso que vocês vão para lá. Eles estão vendendo a casa deles agora, que tem uma casa aqui, vendendo a casa, estão alugando uma casa lá. Ela vai deixar a sala de estética dela aqui em Monte Alto, que está pronta, a cartela de cliente que ela tem, o faturamento de 10 mil reais que ela tem aqui, para começar na recepção na outra cidade, na barbearia. Então a responsabilidade que eu tenho sobre isso, irmão, ela tá deixando o sonho dela mais uma vez para viver algo maior futuro. Então eu não posso, em hipótese alguma, deixar de entregar algo para ele, sabe? Como é que foi essa transição? Deu trabalho? Confesso que deu. É que nem a gente tava falando, não existe equilíbrio. Hoje eles estão num alinhamento de expectativa muito grande, né? Que é o que você consegue fazer dentro do casamento, empreendendo, é alinhar a expectativa. Não tem como você prometer para tua esposa trabalhando, tendo uma empresa, que você vai chegar todo dia às 7 horas da noite. Impossível. Hoje é às 7, amanhã às 8, depois às 9, depois às 10. Então o alinhamento a gente vai trabalhar determinado a um certo tempo. Depois desse tempo a gente vai colher os frutos. Estão colhendo. Então hoje o Vitor, ele não é só um colaborador. Ele já é um cara que está se preparando de todas as maneiras para virar dono. Eu levo ele para curso de gestão. Eu treino a cabeça dele todos os dias. Então, vamos estudar sobre liderança? Eu trago pessoas de São Paulo. Pô, levei ele para Alphaville agora para estudar comigo. São cursos extremamente, vamos falar, caros. Para quem não conhece, você vai pagar 40, 50 mil num curso. Então não é algo simples, né?
E mais uma vez, o diferencial da Know-How é o quanto que essas pessoas crescem quando entram lá. Eu tenho caras que começou do zero e hoje é o sustento da família deles, irmão. Isso é uma responsabilidade gigante. Estamos aqui ouvindo a história do David, do Vitor, a história da Know-How, uma visão empreendedora, são jovens ainda, imagina daqui 10, 15, 20 anos o que eles vão conseguir construir aí e deixar de legado para os seus filhos, para as próximas gerações. Quero agradecer imensamente todos que estão participando. O João Gobi está dando boa tarde para a gente. O Francisco fala, ó, tenho certeza, o Francisco Silva, tenho certeza que o Vitor influencia muitos jovens, tá? Comentando aqui na nossa transmissão, o Fabiano. Fabiano tá dando uma boa tarde aqui pra gente. A Cida Canaziro também. Cida, grande abraço pra você, tá dando uma boa tarde. Eu quero mandar um abraço pro Rogério Dolce, lá do Jardim Alvorada, que ele falou, manda um abraço pra mim lá na rádio. Sim. Quando você tiver. Vou falar agora, que senão eu acabo esquecendo. Agora são 13 horas e 30 minutos em ponto. A gente vai pra um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com Fala Monte Alto, tendo o prazer de ter esse bate-papo gostoso aqui, inspirador, e dois jovens empreendedores aqui da nossa cidade, o David e o Vitor, eles que fazem parte da Know-How Barbearia. E a gente contou um pouquinho desse início da barbearia. Da onde que surgiu esse nome, Know-How? Da onde que veio essa ideia de nome? Que é um nome diferente, né? É um nome diferente. Know-How, ele vem do mundo business, né? Para quem empreende vai entender um pouco. Se você for escrever de forma ideal é Know e Know, que significa conhecimento e experiência. É quando você sabe muito sobre um determinado assunto. É isso que significa Know-How hoje. E por que eu acabei trazendo esse nome para a marca, né? Primeiro que eu sempre pensei em ter algo simples, eficaz e de grande impacto. Então até o pronunciamento transmite força, né? Know-How. Então o posicionamento é bem forte da marca. Quando eu peguei para montar esse nome, eu falei assim, cara, o que eu posso fazer que realmente o cliente entenda, né? Então, hoje, como a gente atende bastante médico, advogado, empresário, a maioria deles já sabem o significado, né? Só se escreve de forma diferente mesmo. Bacana demais. A gente está com algumas imagens, o Caí vai baixar pra gente lá, da estrutura de vocês, um pouquinho das imagens lá da barbearia. Quando que você tem todo um estudo sobre o ponto, enfim, Sim. onde você vai abrir essa barbearia? Você estudou o local? Você falou, não, aqui vai ser um local ideal para eu iniciar esse projeto da Know-How? A primeira coisa que eu olho para avaliar um ponto para abrir qualquer loja é estacionamento. Então, o primeiro ponto, que as pessoas falam assim, cara, no centro é um bom lugar? Depende. Por exemplo, se eu pegar na rua do centro mesmo, na Nhonhô, talvez não seria um bom lugar para você estacionar o carro na hora do almoço. Então eu prefiro colocar um centro, só que um lugar um pouco afastado, onde não tem a área azul, onde o meu cliente consiga estacionar o carro mais tranquilo. E que também um outro ponto que a gente escolheu, precisa de pontos de referência. E esses pontos de referência precisa ter círculos de identidade com os nossos clientes. Então, por exemplo, à frente da nossa barbearia tem o pediatra do Murichita. Intencionalmente eu montei minha área Kids do lado. Ou seja, ali gera uma certa comunicação. Vai levar o filho que está doente no médico. A gente tem uma área Kids bonita, tem carrinho de criança, tem toda uma decoração da Marvel. Da Marvel, né? Então assim, a mãe olha, ela pergunta, posso trazer meu filho para tirar uma fotinha aqui dentro? Deve. Nessas horas que a gente prospecta bastante cliente. Um outro ponto crucial que eu olho para alugar qualquer espaço é a questão da estrutura. Quando a gente... Isso aqui é muito bom. Se o cara tiver um bom tato, ele consegue pegar uma boa dica. Como a gente é de uma cidade muito pequena, a maioria dos lugares que você vai alugar hoje está com um problema na estrutura. Então, cara, antes de você entrar, não olha só em volta. O lugar é bonito, o ponto é bom. Olha por dentro. Vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo. Quando eu mudei para onde eu tô hoje, os fios, a parte elétrica, era feita de couro com cobre ainda. Olha só. E para suportar 4 ar-condicionados, o que eu tive que fazer? Refazer toda a parte elétrica, investir R$10.000 só em parte elétrica, coisa que em outro ponto talvez eu não precisaria investir. Principalmente nas áreas centrais, né, que são prédios mais antigos. Sim, as pessoas demoraram mais para reformar. Se a pessoa não tiver essa visão de fazer esse estudo antes, ela se apaixona pela fachada e se esquece do interior. Exatamente. E nem sempre o ponto mais movimentado é o melhor. Um detalhe importante dessa parte da área Kids que a gente fez na Know-How, a gente fez uma pesquisa uma vez para ver a quantidade de clientes que vinham pela tráfego pago, pela fachada. A área Kids, nessa pesquisa, de 50 clientes,
se não me engano, 30, 20 clientes vieram pela Área Kids, que os pais estavam ali no pediatra. Aí às vezes, muitas vezes você fica lá na know-how, você vai ver acontecer isso direto. O pai tá ligado, posso deixar meu filho aqui no carrinho? Aí a gente já aproveita e faz a prospecção desse pai, dessa criança e traz ele para a barbearia. Diversas vezes a gente trouxe clientes dessa forma. E a gente age num ponto também da cidade por conta disso, irmão, porque você pode ter certeza, toda barbearia que você for, ele não gosta de criança. A gente adora. Né? Tem três profissionais, né? Que ficam literalmente para atender só criança. Que é o cara que ele, se dá bem com a criançada, sorri. A gente tem sabe aquelas Polaroid, aquela maquininha? Sim, a gente tira uma fotinha da criança, sai na hora, a gente entrega pra mãe, a mãe leva embora, cara, cola na geladeira. Então isso aí cria uma memória muito afetiva, porque se eu te perguntar, quando você era criança, você sabe lembrar exatamente de como você cortava o cabelo? Você lembra de quando você tinha... Infelizmente eu me lembro. Eu era loiro e cortava de tigela. Parecia o Denis Pimentinha, completamente diferente desse cabelo que eu tenho hoje. Mas eu me lembro. Escuro. Mudou de cor. Dos 12 anos pra cá mudou de cor. Eu era loiro, cara. A gente não tem essa de tirar foto dentro de barbearia. Antigamente não tinha isso, né, cara? Você vai lembrar do corte por conta das fotinhas. A gente tá com uma imagem aí. Aí o Vitor fazendo o trabalho dele, né? O Vitão atendendo o Vitor Nogales também. O Vitor Nogales. Um grande advogado. Filho do nosso saudoso Fabrício Nogales. Um abraço, Vitor. Um abraço pra ele. Esse é o Vitor, ele é um cara que ajudou bastante também a trazer cliente pra barbearia. Um baita, a gente é muito grato por ele. Ali onde você tá vendo, ali na parte de trás, é onde fica a Área Kids, né? Isso aqui, ó. Bem ali atrás. Tem até uma Land Rover lá pra criançada sentar. Toca musiquinha, toca tudo. Isso, olha lá, perfeito. Ali tem tudo. Aí na parte de trás ali já é a central de atendimento, né? Isso. Ali já tem mais 8 cadeiras. Tem sala de espera na frente, sala de espera no fundo. Quando a know-how começou, quantos profissionais ela tinha? Era só eu. Sozinho? Isso. Eu trabalhei de colaborador durante 2 anos da minha vida. Hoje eu tenho 13 anos de barbearia. Dos 13 eu trabalhei 6 em casa. Trabalhei 2 de colaborador e o restante hoje com a know-how. Bacana. Eu trabalhei no Black. Na rua do Gustavo de Godoy, descendo o Pezão Pai. Sei. Cara, aquele cara ali, ele me ajudou muito a crescer, irmão. Sou também extremamente grato por ele. Trabalhei com ele 2 anos, aprendi muita coisa. Eu até brinco que às vezes eu comecei a aprender a cortar cabelo mesmo quando eu fui trabalhar ali com ele, cara. Aprendi muito, ele era um cara mais experiente do que eu em questão técnica, né? Tempo de barbearia eu era mais velho, só que, ele tava no centro se movimentando. Foi bom demais. Essa foto aí foi o dia que o Vitor acabou o curso. Quando eu finalizei o curso. Só, isso aí foi em 2023. 3 anos atrás. Você acha que não muda? A barbearia não muda? Deu uma melhorada. Vitão com a cara de menino ali. A barbearia não tá nem mais assim a estrutura dela também. Mudou. Tá foto bem antiga. Mas era no mesmo prédio. No mesmo prédio. No mesmo prédio. Olha só. É que ali foi o dia que o Vitor entregou o certificado pro Vitor, né? Esse daí era o certificado de barbeiro. De barbeiro. Quanto tempo era esse curso, você se lembra? Em média, 3 meses. 3 meses. 3 meses. Eu dei trabalho, vou ser sincero, porque tecnicamente eu era horrível, irmão, na hora de cortar cabelo. E o David, ele tinha raiva porque ele falava assim, cara, será que o problema sou eu? Porque barbearia, você fica bom treinando, né? Você pega cabelo pra treinar, você corta em casa, corta de modelo. E esses 3 meses que eu fiquei ele fazia isso. Em curso, foram 3 meses sem cobrar nada, só pegando modelo. E eu tinha modelo todo dia. Tinha dia que eu tinha 4, 5 pessoas pra cortar cabelo, né? E como que não ficava bom? Aí o David ficava doido, cara, não é possível, cara. Esse cara não vai... E eu sempre fui um cara muito perfeccionista nessas coisas de curso. Eu falei assim, você não vai me envergonhar. Não vai, Vitor. E ele deu diversas aulas extras. Pra melhorar ele. Pra melhorar. Aí eu fiz uns testes com ele. Levei ele para um curso de vendas, um curso de gestão. Ele começou a aceitar. Falei, gosta de estudar. E como eu já conhecia o caráter e a índole dele, vamos fazer o convite para esse cara. Confesso que o começo foi difícil, irmão, porque o Vitor ele não tinha nenhuma habilidade técnica ainda. Não. E é complicado, é cabelo, você sabe, né? Errou. Já era ele tem um cliente até hoje. Ele tem um cliente até hoje que ele não volta mais na barbearia por conta do Vitor, né? Brinca muito. Todo barbeiro tem esse tipo de cliente, mas o Vitor, ele literalmente conseguiu alavancar por conta desse coração ensinável, né? Bacana. E hoje a estrutura fornece bastante isso para quem trabalha lá.
falando em estrutura, outros barbeiros, por exemplo, eu sei lá, eu sou um barbeiro lá no bairro da periferia, estou começando agora, ele pode te procurar? Como é que funciona? Você dá esses cursos, vocês dão esses cursos hoje ainda ou vocês estão focados somente na know-how hoje em dia? Hoje a gente tem alguns produtos dentro da barbearia. A gente tem o Know-How Academy, que é onde a gente forma barbeiros iniciantes. Eu tenho o Núcleo Club, que é a minha mentoria, um acompanhamento durante 1 ano, onde eu ensino tudo sobre gestão. O Vitor tem o Metro DV, que é sobre vendas e posicionamento. A gente tem cursos avançados, né? Tem o Método Precision, que é treinamento técnico. E todo mundo que está na barbearia ali, a gente desenvolveu... algum método, né? Ali um é especialista em cabelo black, outro é especialista em cabelo na tesoura, um é especialista em barba. Para quê? Para que a gente consiga criar gamas de serviço. Então, por exemplo, o Vitor acabou o curso iniciante, ele vai fazer um curso de cabelo black. Acabou o black, ele vai fazer um curso de vendas. Depois de vendas, ele vai fazer um curso de gestão. Sistema, né? Então, para quem quiser procurar a gente, dependendo da dificuldade que tiver, vai ter contato direto comigo ou direto contato com eles também. É que hoje faz 3 anos que eu não corto mais cabelo, Lucas. Eu não corto mais cabelo faz 3 anos. Então, meu foco é literalmente em curso de gestão. Inclusive, agora dia 15 de junho, a gente vai fazer um evento lá em Bebedouro, na Vila Castellini, um castelo gigante que tem lá. A gente vai reunir mais de 70 donos de barbearia para falar sobre gestão, né? Que é todo mundo que está na mentoria comigo hoje. Então, eu sempre falo, a barbearia é incrível. Dá para fazer muita coisa. Então, para quem quiser procurar a gente mesmo, no Instagram, você vai achar lá, vai estar David.Pereira, lá tá todo o meu trabalho. Canal do YouTube também tá David Pereira, curso online, a gente tem toda a nossa metodologia bem exposta. Tudo aquilo que a gente aplica na know-how para crescer tá lá também. Bacana demais. Olha, a gente tem mais 17 minutos. Essa entrevista tinha que ter mais 1 hora aí pra gente continuar batendo um papo. Mas a gente tem 2 vídeos aí de um trabalho que vocês vêm realizando. Eu acho que vocês são os únicos que realizam esse trabalho aqui hoje na cidade. Um dos únicos. A gente vai colocar pra quem está nos ouvindo e também nos assistindo um dos trabalhos deles agora. Olha só, tá com áudio, vou colocar. Zé, que você tá 30 anos, né? 5 anos que usa boné. Passo vergonha. Antes da gente virar pra você ver no espelho, posso orar por você já? Pai, muito obrigado por essa profissão maravilhosa, por tudo que vai acontecer nesse momento. Nesse momento não é só sobre o cabelo, Senhor. É sobre o que o Senhor vai fazer através da vida do Zé daqui pra frente, Pai. Em nome de Jesus. Fecha o olho, Zé. 3, 2, 1. Seja bem-vindo, Zé. É isso aí, meu irmão. É isso aí. Chega de boné, Zé. Gostoso, hein? Eu queria minha mãe, meu pai, que esse, meu irmão. Eu agradeço muito a vocês. Muito, de coração. E Deus sempre, e os clientes sempre vêm. Procura vocês. Gostou, Zé? Vou morrer menos feio. Incrível que vocês realizaram aí. Conta pra gente como é que é feito esse procedimento, quem que pode, qual que é o público-alvo para esse procedimento que vocês realizaram? Hoje em dia aumentou bastante o índice de calvície nos homens, né? E a gente está tendo uma grande procura dessa, chama prótese capilar, esse procedimento, né? E esse é um dos clientes que eu trabalhei com ele na Hudson, né? E ele sempre teve a autoestima baixa por conta da calvície, né? Inclusive a gente brincou nesse dia aí, antes da gravação, que teve uma mulher lá na Hudson que foi inventar de tirar o boné dele no meio dos outros. Ele pegou e jogou essa mulher dentro da caixa da Hudson. Porque ele tem mesmo essa insegurança com o boné. Ele sempre teve. E eu lembro que nesse dia, quando a gente foi iniciar os procedimentos para colocar prótese nele e tudo mais, ele já entrou na sala. A gente tem uma sala exclusiva só para isso, Luquinha, onde é feito esse procedimento da prótese. Bem restrito mesmo. Bem restrito mesmo, porque é algo íntimo, né? Então aí, antes de entrar na sala, ele já falou e pediu pra mim, falou, então, tem como eu ficar de costa pro espelho, porque eu não quero ver esse procedimento, porque ele já estava bem inseguro, né? Aí a gente fez todo o processo, tanto é que ele tá de costa ali no vídeo, e quando a gente vira, foi ele quem pediu pra ficar de costa. E já antes da gente virar, ele já começou a se emocionar e
A gente quase que chora junto com ele. Algumas pessoas choraram mesmo, a recepcionista também chorou. Nós estávamos ali na sala exclusiva, atrás da câmera, ali tinha uns 4 atrás da câmera, porque a galera tava doida para ver o resultado, né? E também a reação dele. A reação dele. E ele ficou, cara, o Zé é um cara sensacional, ele foi lá ontem, ele tá muito feliz, ele tá feliz pra caramba, falou que a família toda elogiou e, cara, pra gente que é profissional e trabalha com isso, é gratificante demais você ver que você não é só sobre cabelo, né? É sobre você transformar a vida da pessoa com aquilo, com a profissão que você carrega. E basicamente a prótese, existem diversos tipos de prótese hoje em dia. Tem micropele, tem prótese mista, só tem frontal prótese, também, né? Só frontal, tem diversos tipos de prótese, né? Aí vai ser muito adaptada à calvície da pessoa. Tem pessoas que têm calvície só na frente, tem calvície atrás, enfim. Dura um ano, né, então? Dura um ano, a prótese em média dura de 1 ano a 8 meses. Ela depende muito do cuidado da pessoa, né, com a prótese, usando os produtos corretos e tudo mais. O cabelo da prótese é 100% humano. O que vai ser artificial, às vezes, numa prótese vai ser o cabelo branco, né? Mas em média é isso aí mesmo. A prótese é um produto sensacional que vem transformando vidas aí. Mudando não só a estética, mas também a autoestima da pessoa, né? A confiança, a autoconfiança da pessoa eleva num nível que ela nem imaginava antes, né? Olha, agora são 13 horas e praticamente 48 minutos. Eu quero agradecer a todos que estão participando aqui da nossa transmissão. A Jacilene Dias Oliveira está dando boa tarde. César Augusto fala João Vitor Diniz, eu acho que ele queria marcar alguém aqui. Renan Schneider fala, ó, aí tem o dom de Deus, abraço Vitor. Tá comentando aqui. Lá, o Schneider. Tá aqui comentando também. O Rara então fala, Lucas, parabéns para você e para os meninos, que Deus os abençoe sempre as suas famílias. Amém. Agora são 13 horas e 48 minutos, nós vamos para o nosso último intervalo e voltamos já já para o último bloco do Fala Monte Alto. Estamos de volta aqui no Fala Monte Alto, no nosso último bloco. Recebemos aqui o Vitor e o David, são jovens empreendedores no ramo da barbearia, estão revolucionando o mercado aqui na nossa cidade, muitos alunos, muitos clientes, várias histórias bacanas aqui que a gente ouviu, a gente viu a transformação completa da autoestima de um dos clientes dele aqui através de um vídeo. Eu quero ler aqui mais alguns comentários. O Matheus Crispiniano, é o Crispim. Ele fala assim, olha, eu sou fã deles, avisa eles aí que eu sou fã. Crispim a gente pode mais. Comentando aqui. O João Vitor Diniz falou, esses caras são sensacionais, tá aqui. É nosso aluno também, João, comentando, abraço, João. A Gisele Bergo comenta, ó, sogra. Olha só, a sogra do Vitor tá aqui comentando com a gente, fala assim, ó, sou grata a Deus pela vida do Vitor, é um grande homem de Deus que colocou na vida da minha filha. Aqui a sogra, que moral com a sogra, a sogra elogiando o Vitor ao vivo aqui na Rádio Cultura. O Vitor tá tentando pegar um vídeo pra gente aqui da estrutura da barbearia. Eu vou enviar pro Caê, acredito que vai dar tempo da gente colocar. Mas antes de mais nada, eu quero parabenizar vocês pelos trabalhos que vocês vêm realizando, essa transformação, essa mudança na vida das outras pessoas, e que Deus continue aí te usando como um canal aí para direcionar essa juventude, esses profissionais aí no ramo da barbearia. Deixa eu ver aqui, acho que chegou aqui vai chegar o arquivo aqui, eu já vou enviar. Como que as pessoas entram em contato com a Know-How? É através do telefone, as pessoas têm que ir lá, redes sociais, como que um futuro cliente encontra vocês? Hoje a gente tem diversos pontos de contato, né? Tem um site, se colocar no Google Know-How Barbearia já vai aparecer. A gente tem via Instagram também, tá Know-How Club. Para quem quiser entrar em contato diretamente com a barbearia, o telefone é 16 993 20 23 83. Então a gente tem 2 recepcionistas para te atender melhor, site de agendamento, aplicativo para o cliente também, que chama App Cliente. Lá você consegue entrar e baixar o aplicativo para você fazer o agendamento. Consegue agendar por lá também. A gente se localiza ali na Rua Gustavo de Godoy, né, número 790. Não tem segredo, é um quarteirão antes do Cardoso, perto da delegacia, em frente ao consultório do Murichita. Bacana demais, então não tem como se perder, né? Isso, e a gente consegue atender tanto hora marcada, como o sistema de o pessoal chegar lá e sempre ter algum profissional disponível para atender também. Bacana demais. A gente vai colocar o vídeo que vocês enviaram agora para o nosso público acompanhar um pouco da estrutura da barbearia de vocês. Tem gente que corta o cabelo em qualquer lugar e tem gente que corta na melhor barbearia de Monte Alto.
Não é à toa que fazemos mais de 1.500 atendimentos todos os meses, porque essas pessoas já entenderam que o atendimento aqui na Know-How é diferenciado. Se você mora em Monte Alto, você precisa conhecer a melhor barbearia da cidade. Clica no link agora mesmo, agende seu horário e venha viver essa experiência. Tá aí, um pouquinho da estrutura de vocês. Hoje vocês estão em 15 lá, vocês disseram, né? 15 pessoas ao total, com recepção, cafeteria e também os barbeiros. David, a gente, infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu quero pedir um conselho para você, que você possa passar aí para todos que estão nos ouvindo. As pessoas às vezes têm medo de sair do lugar onde estão, têm medo de dar um passo diferente daquilo que eles conhecem. Que conselho você daria para as pessoas, para que elas tenham coragem de arriscar tudo pelo aquele sonho que elas sempre tiveram, mas infelizmente ainda não têm essa coragem? Na verdade, eu vou dar uma dica, irmão. Eu não vou dar um conselho, porque essa dica eu acho que foi o que mudou o meu jogo. Eu nem cheguei na onde que eu quero, ainda tenho certeza que eu vou indo muito mais longe. Mas a primeira dica eu acho que eu divido ela por 3 setores, né? Você precisa ter 3 mentores para a tua vida. Uma pessoa para te direcionar na parte espiritual, uma pessoa para te direcionar na parte conjugal e alguém para te tomar decisão junto com você na parte de negócio. Procure 3 mentores. Sabe por quê? Porque referência mesmo para quem quer arriscar nunca vai ter. Por exemplo, se você achar que o teu apoio, a tua tomada de decisão vem da família, talvez não. Não é problema da família, porque eles também não são empreendedores. Porque a ambição é DNA. Tem pessoas que nascem com isso. Então minha dica é, procurem pessoas, criem referências que tenham resultado. Se você conseguir fazer isso, eu tenho certeza que aí vai mudar o jogo da pessoa. Porque o ambiente que a gente tem da família, toda a base cultural que nós temos é exatamente essa, né? CLT, trabalha entre as 8, sai às 5, às 8, sai às 5, isso é cansativo. Para quem tem um nível de ambição muito grande, isso é perigoso. A Elisa Catarina Nogueira Reis escreve aqui também: amo vocês. Minha sogra agora. Olha aí, a sogra do David agora. As sogras estão se fazendo presente aqui. Vitão, manda um recado aí para essa juventude que eu sei que te acompanha. Você é um cara que vem sendo referência para esses jovens. Manda um recado para eles aí, que você com certeza é um exemplo para quem te acompanha e que te conhece. Um conselho muito importante que eu dou para a maioria dos jovens, e eu gosto sempre de enfatizar isso: eu não teria conquistado metade das coisas que eu conquistei hoje. Logicamente, assim como o David, eu sinto que ainda não cheguei onde eu queria chegar, mas eu sei que eu vou chegar. Confiar em Deus, entregar para Deus tudo que você tem, tudo que você quer. Existe um texto em Salmos que diz: entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu acredito que tanto eu como o David não chegaria a metade do lugar que a gente chegou hoje. Exato. Se não fosse a nossa fé em Deus. Então o principal conselho que eu dou para os jovens hoje: entregue sua vida para Cristo, que só de você dar esse passo gigantesco, muitas coisas na sua vida vão mudar. Eu conquistei tudo que eu conquistei hoje através de Jesus ter transformado a minha vida, a história da minha família. E é o que eu costumo dizer sempre para a minha equipe dentro da Know-How. Falo: pessoal, tudo isso que vocês estão vendo, liderança, eu crescendo de forma rápida, é algo sobrenatural, porque não é sobre o que eu fiz, mas é sobre o que Cristo fez na minha vida para chegar até aqui. Então, o conselho principal para a juventude de hoje: confia no Senhor, irmão. Entrega seus caminhos para Ele e o resto é com Ele. Pessoal, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui hoje. Aprendi bastante, tenho certeza que todos que estão nos ouvindo e nos assistindo também aprenderam. Quero agradecer a nossa técnica lá, tá o Geminha, tá o Caê. Sem esses caras aí, esse programa não acontece. Exato. A todos que comentaram aqui, participaram da nossa transmissão, estão nos assistindo, a todos que estão nos ouvindo pelo rádio, meu muito obrigado. Quero agradecer também o Matias, que é um parceiro aqui do Fala Monte Alto, que ele pega todas as nossas entrevistas, joga no canal do YouTube, então todas as entrevistas estão lá. Matias, show. Muito obrigado por essa ajuda que você dá aqui para o programa e também para mim. E eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês. Muito obrigado. Qual que é o endereço mesmo da Know-How para que as pessoas possam conhecer a barbearia? Rua Gustavo de Godoy, número 790. Centro de Monte Alto. É isso aí. Um forte abraço a todos. Muito obrigado, meu irmão, pela oportunidade. Pelo convite, mais uma vez. Deus abençoe a todos. Até mais. Até mais.